A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, amigos, professores de escola bíblica dominical, ou mesmo aluno, você que gosta de estudar a palavra de Deus. Chegamos na lição de número 4, o altar do holocausto. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Todo esse trimestre nós estamos vendo sobre o tabernáculo e as suas respectivas peças. Hoje nós iremos falar sobre o altar do tabernáculo. Domingo 28 de abril, texto áureo, Hebreus 10, 22. Um texto lindíssimo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Graças a Deus, que palavra linda, né? É um versículo, o nosso textual ele é autoexplicativo, verdade prática. Na cruz, o Senhor Jesus purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textuário. Esse, como eu disse, um textuário maravilhoso. É um convite para você, meu irmão, para mim, para nós. Cheguemo-nos. Olha que coisa linda, né? É uma espécie de exortação, né? Convidando-nos para nos aproximarmos. Então, o nosso textuário, ele está no capítulo 10, entre os versículos 19 a 39, que fala sobre, é uma exortação a perseverarmos na fé, né? Estarmos firmes na fé, graças a Deus. Então, diz assim o nosso textual: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Agora, veja que interessante. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, tem a mesma ideia. Olha só o que diz Hebreus 4, 16. Cheguemo-nos, pois. Está entendendo? A mesma palavra inicial. O nosso textuário é Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só Hebreus 4, 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se completam, é a mesma ideia, o convite para que os cristãos, com fé, cheguem ao trono da graça e recebam a bênção, a vitória. Graças a Deus. Portanto, a palavra nos diz para chegarmos a Deus. Primeiramente buscando, então, invocando o sacrifício perfeito. Porque nós podemos chegar diante do nosso Deus, mas é através do sacrifício expiatório de Jesus. É importante ficar claro isso, né? Você vê, as religiões monoteístas não possuem esse privilégio. O judaísmo, uma religião revelada, você vê lá os judeus orando, rezando, então fala Baruch Aten Adonai Eloheinu Melech Haolam, quer dizer, bendito seja Deus, o seu nome, o Senhor dos mundos. Quer dizer, Deus está longe, não é? Se você vê os muçulmanos rezando, é a mesma coisa, eles se ficam em posição de escravos de Alá. É uma relação de escravidão, é a testa no chão, as palmas da mão no chão, os cotovelos no chão, joelhos no chão. É posição de escravo, porque é submissão, o Islã é isso. Agora, na fé que Jesus nos traz, é totalmente diferente. Através do sangue que ele verteu na cruz, você pode entrar com confiança no Santo dos Santos, graças a Deus. Olha que coisa linda. Então, quando você entra no seu quarto, fecha a porta, Pai Nosso, olha que diferença. É família. O nosso Deus de amor, Ele te ouve. Então procure orar mais, procure entrar com fé, porque o Senhor está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Se achegue a Ele, cheguemos com confiança, graças a Deus. Então o nosso textuário fala da fé verdadeira, né?
plena certeza, é a fé que nos dá confiança, que nós podemos entrar então no Santo dos Santos. Ele diz assim, tendo o coração purificado, ou seja, é o homem interior aqui que nós estamos falando, né? O coração no sentido de que você tem fé que o sangue de Jesus te purificou teu coração, teu íntimo, a sede das tuas emoções. Então o autor dos Hebreus, aos Hebreus, se declara que o antigo sistema de sacrifícios levíticos nada fez em favor da nossa natureza moral. Então às vezes a pessoa estava ali, mas saia dali e fazia o erro de novo, porque é um problema de ser humano, do íntimo. Agora o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos garante vitória sobre a natureza moral nossa. Graças a Deus, nos dá uma boa consciência. Graças a Deus. Finalmente o versículo fala da lavagem do corpo. Irmãos, presta atenção. Olha, quando ele fala aqui da lavagem do corpo, não tem nada a ver com batismo, hein? Porque batismo, irmão, é um símbolo, tá? É sepultamento nas águas batismais para ter a nova vida em Cristo. Não é lavagem de pecado, hein? Cuidado, porque é falsa a doutrina que o batismo purifica o homem do pecado. Se o batismo purificasse o homem, se o batismo lavasse o homem dos seus pecados, então Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. João Batista resolveria o nosso problema. Então, água não purifica o homem do pecado. O que purifica o homem do pecado é os méritos de Jesus no Calvário, é o sangue que ele verteu na cruz. É aquilo que purifica o homem do pecado. Tá? Então, quando ele está falando aqui da lavagem, ele está falando da limpeza que a palavra de Deus produz em nós, a limpeza que o Espírito Santo produz em nós. Tá? Então, é o poder do Espírito Santo operando em nosso íntimo, que gera o novo nascimento. Então, a ideia aqui aos Hebreus, porque ele está falando aos Hebreus, que ainda estava vindo, né? Aqueles irmãos judeus. Você pega essa epístola, é da década de 40 a 50, depois de Jesus, e o templo foi destruído só no ano 70. Então os irmãos em Jerusalém, muitos irmãos, com o tempo, começaram a ver, porque o judeu desde criancinha subia lá a Jerusalém para oferecer sacrifício. Então tinha muito irmão que estava ficando meio, né, com o problema da cultura, da tradição. Então vem essa palavra, dizendo que os ritos, as cerimônias, eram símbolos, eram sombras do verdadeiro sacrifício que Jesus, o Messias, o Cristo, fez por nós. Tá? Então é muito importante você entender isso e não cair então em um desvio doutrinário, em achar que a água purifica a pessoa do pecado. Não, a água simboliza a purificação, mas quem faz essa purificação é a palavra de Deus, né? Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo também nos purifica. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 27. E os objetivos dessa lição é conceituar o altar, explicar as 4 pontas e pontuar que o altar do holocausto é a imagem do Calvário. Então nós temos aqui uma interação, mas eu já quero entrar no primeiro tópico da lição, o altar do holocausto. Então, primeiro, o altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico, significa ascendente, aquilo que sobe, que ascende. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto que subia, exalava um cheiro especial, né, que subia no ar. Quando o ofertante entrava no pátio, a primeira coisa que ele via é o altar do holocausto, ao adentrar no tabernáculo. A primeira imagem que lhe parecia então era o altar, mais conhecido como altar dos holocaustos. Então a palavra altar sugere a ideia de mesa levantada, alto, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, no alto, ascendente. 2. O modelo do altar e seus materiais. Então Deus revela a Moisés o modelo, como devia ser. Não foi da cabeça de Moisés, porque tem gente que é assim, veio na minha cabeça. Não, não é assim. Deus mostrou para Moisés.
Então esse tabernáculo foi construído por ordem de Deus. Foi Deus que mandou fazer daquela maneira. Inclusive esses detalhes. Então o modelo, a forma do altar era quadrada. O seu lado interno era produzido com madeira de acácia. Eu já falei que a árvore da acácia é uma das madeiras mais resistentes. Ela inclusive tem uma seiva que impede que bichinhos venham estragar a madeira. Então uma madeira firme, resistente. Essa madeira então, essa chapa, era revestida com grossa camada de bronze ou cobre. Bom, o altar era de 2,25 metros de comprimento. Comprimento, 2,25 metros. E altura, 1,35 de altura. Tá? Bom, então logo o pecador passasse então a porta do principal pátio, ele teria que passar por alguns metros do altar. Tá? Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria sua oferta de sacrifício a Deus. Tudo isso são símbolos preciosos acerca da expiação do Senhor Jesus. Então, subinte 1. O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. Tem que passar por ali, não é? No altar dos holocaustos, o pecador tinha os seus pecados expiados. Aqui o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus se fez oferta voluntária para expiar a minha culpa, a sua culpa. Olha só, quando João viu o Senhor Jesus, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele abre a sua boca e declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira, extirpa, arranca o pecado da humanidade. Glória a Deus. Assim nosso Senhor suportou o juízo de Deus por nós. É a morte substitutiva do Senhor. Por isso nós podemos ter confiança. Quando você confia no sacrifício de Jesus, é porque você acredita que o Verbo se fez carne e em seu lugar expiou a sua culpa. Por isso você é salvo. Você está salvo pelos méritos de Jesus do Calvário. 2. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Tá? Então a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de chifres, é um símbolo de poder, de autoridade, de proteção. Então essa simbologia está presente no altar do holocausto, que tem 4 pontas. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui cai por terra o calvinismo, irmãos. O calvinismo que acha que Deus elegeu um grupinho. Não, irmãos. A morte de Jesus tem poder para salvar toda a humanidade. Todos que crerem, que confessarem o nome do Senhor Jesus, será salvo. Então a morte de Jesus tem um poder extraordinário. Não podemos limitar essa morte para um grupinho apenas de escolhidos, de eleitos. Não, irmão. Eleito é todo aquele que aceitou. Então não tem que excluir ninguém, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Glória a Deus. Há então um subsídio didático que você pode, com muito carinho, ler. 2. As 4 pontas, chifres do altar e o sentido de redenção. Bom, como eu disse, todos esses detalhes aí, inclusive o altar e as 4 pontas ou chifres, têm simbologia. Então as 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer propiciação significa tentar obter alguma boa vontade, tornar favorável, aplacar a ira. Na Bíblia, o sangue do sacrifício de um animal inocente aplacava a ira de Deus. Quando o sacerdote então imolava o animal, retirava-lhe o sangue e colocava no altar nas 4 pontas. Com esse gesto, ele apresentava então a oferta sobre os pecados do povo. Muito bem, esse evento então, ele apaziguava, cobria o pecado, apaziguava a ira de Deus.
as 4 pontas do altar do holocausto rememoram a morte expiatória de Jesus como propiciação provida pelo próprio Deus em nosso favor. Em nosso favor. Então o Senhor Jesus tomou sobre si a nossa culpabilidade. É a morte substitutiva, a morte propiciatória. Que coisa maravilhosa! Agora eu posso chegar na presença do Pai, porque a morte de Jesus me propicia esse privilégio. 2. As 4 pontas e a substituição. Levítico capítulo 16 diz muito acerca da substituição. Então você lê com cuidado lá o capítulo 16 de Levítico. Ali narra que o sumo sacerdote Arão colocava a mão sobre a cabeça do animal inocente para sacrificá-lo. Esse animal devia ser um macho sem defeito, perfeito nesse sentido. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados sobre o animal, as falhas do pecador arrependido. A oferta então tomava o lugar do pecador, por isso que é substituição. Foi exatamente isso que ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. É morte substitutiva, mas é uma morte perfeita, um sangue perfeito. Há 2000 anos Jesus morreu na cruz do Calvário, e aquele mesmo sangue é que nos purifica de todo o pecado e substitui, glória a Deus. E é por isso que nós temos vitória. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a dívida do pecado, a dívida do culpado. E por isso podemos dizer, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. 4. As 4 pontas e a redenção. A ideia de que a palavra nos dá a libertação da prisão do pecado. Então, olha, nós vimos. Olha que coisa linda. Propiciação, a morte de Jesus, ela nos oferece a propiciação. Ela nos oferece a substituição. Ela nos oferece a redenção. Glória a Deus. Que lindo, né? Então, a redenção é o pagamento de um preço pelos resgate de uma pessoa. Isso era muito comum na antiguidade. Você queria resgatar um escravo, pagava o preço, não é? Então, o preço que Jesus pagou para você ser livre, para minha alma ser salva e livre, foi a morte de cruz. Foi isso que Jesus se humilhou a isso. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado. É como um escravo mesmo, um mercado de escravos. Você vai lá, paga o preço e retira o escravo do mercado. Essa é a ideia mesmo. Foi Jesus nos resgatou da escravidão. Foi isso que Jesus fez por nós, quando nos libertou da escravidão. Por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha muito, não vos estejais de novo debaixo do jugo do pecado, sendo que Cristo vos libertou. Então não vai debaixo de novo da escravidão, irmão. Jesus te libertou pelo sangue dele. Nós temos um subsídio teológico muito importante do grande teólogo pentecostal Stanley Horton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. E o último tema é o 3. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. É um símbolo, né? Aponta para o Calvário, o lugar do sacrifício. Então, no altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar de alguém, que é a morte substitutiva. Segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada também no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há redenção. Hebreus 9:22. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário. E o escritor aos Hebreus faz esse apontamento nos versículos 27 e 28. Nele, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, o Verbo que se fez carne, foi sacrificado por amor. É maravilhoso João 3,16. Eu vou falar de maneira parafraseada, porque o Pai amou você que está assistindo esse vídeo, essa videoaula. O Pai te amou de uma maneira tão ímpar,
tão especial, tão sugêneres, ao ponto de dar o único da sua espécie, porque a palavra unigênito é uma palavra latina. A palavra grega é monogenes, vem de monos, um. Gen, sabe o que é gen, irmão? É onde está o DNA, né? Onde está a cor do olho, a cor do cabelo. Então, Jesus é o único que tem o DNA do Pai. Por isso que Jesus é Deus de Deus, é luz de luz, é vida da vida, é palavra da palavra. O único do Pai, o unigênito do Pai. Ele é o primogênito de Maria. Então ele é o primeiro filho de Maria. Mas ele é o único filho do Pai, graças a Deus. Para que todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, acreditar que o sangue dele te purifica de todo pecado, não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus. João 3,16. Muito lindo. O lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido, porque Deus é justo. A santidade de Deus e sua justiça não deixa o pecado sem punição. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso então afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus. A Bíblia declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. 3. É o lugar de esperança. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla que todos os holocaustos, todos, desde Adão até a destruição do templo. O pecador arrependido ressuscita para uma nova vida, conforme diz 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novidade, novo. A obra do Calvário traz-nos o chamado à ressurreição. Nova vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito do Senhor, do Espírito Santo em nós. Por isso, o Calvário é um local de esperança. Calvário, local de esperança. Temos um subsídio da vida em Cristo aqui, dos clássicos do movimento pentecostal, a respeito do altar do holocausto, são informações da Bíblia de estudo pentecostal, e as considerações finais. Hoje aprendemos sobre o altar do holocausto, que o pecador precisava no Antigo Testamento passar pelo altar de sacrifícios, para que fosse aceito diante de Deus. Mas nós vimos também que o Senhor Jesus é a nossa oferta, é a oferta suficiente. Por isso que a gente fala, crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, né? Porque a sua morte expiatória, o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário, é uma expiação completa, plena, perfeita. E essa expiação nos livra de toda culpabilidade. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro culto de louvor, de adoração. Amém, irmãos? Uma vez mais, eu quero pedir para você entrar no nosso site www.professoralberto.com.br. Ali você pode baixar a lição, não só essa, as outras também que ficam disponíveis para você. Lá nós temos também a viagem que iremos fazer para as 7 igrejas da Ásia e para Israel, no mês de novembro. Olha, irmão, no mês de novembro. Nós estamos no final de abril, então, basicamente, está faltando menos de 8 meses. Mas dá tempo de você fazer parte dessa viagem. Invista em você, viu? Você pode dividir em várias vezes para fazer esse pagamento. Uma visita maravilhosa, tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia nós estaremos no local, nós estaremos longe dos hotéis, né? Mas o resto tudo incluso, e seria muito bom você fazer parte do nosso grupo, o grupo do professor Alberto,
1 a 15 de novembro, nós vamos visitar, se Deus nos permitir, as 7 igrejas da Ásia na Turquia, a grande capital do Império Bizantino, hoje Istambul, na época Constantinopla. Vou ter o privilégio de levar você na que foi considerada a maior igreja cristã do mundo, Catedral de Santa Sofia, que hoje foi quando os turcos otomanos em 1453 tomaram a catedral, transformaram ela em uma mesquita da sabedoria. Mas quando ela foi inaugurada, por volta do ano 576, 526, foi no Natal de 526, o imperador Justiniano I, quando ele entrou e viu a beleza da catedral, ele disse: Salomão, eu te superei. Olha que bonito, é história, e vai ser uma honra se você puder ir. Nós vamos visitar uma caixinha de joia, que é a igreja de Chora, que é os últimos resquícios da arte bizantina antes da conquista dos muçulmanos. Hoje também é um museu e vai ser muito bom. Depois nós vamos para Israel, vamos para o norte, vamos para o sul, vai ser muito bom. Nós vamos fazer uma viagem abençoadíssima e eu convido você para fazer parte. Anota aí o telefone da nossa agência, que é a Turismo Renova Turismo, 019, que é o código de Campinas, 3241 2424. Repetindo, 019 2424. 019 3241 2424. 3241 2424. Você pode acompanhar aí também na tela, né? E o outro telefone, 019 98372 1193. Repetindo, 019 98372 1193. Faça essa viagem conosco. Além de o seu crescimento cultural, o seu crescimento de visão de mundo, é um investimento que você faz. Você que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, vai te enriquecer muito quando você visitar os principais locais bíblicos da terra de Israel. Por isso que eu falo que isso é um verdadeiro curso teológico em loco, tá? Isso com todos os benefícios de hotéis de boa categoria e guias falando em português. Eu estou junto e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu espero você, tá? Grupo do Professor Alberto. E eu quero aproveitar essa oportunidade também para lembrar você que eu tenho esse livro, que é Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Isso aqui foi a minha pesquisa de qualificação, que foi julgada e aprovada para obtenção do título de mestrado no curso Ciências da Religião da Universidade Mackenzie de São Paulo. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, ele custa R$30 e você pode entrar no site www.livrariacristã.com, tá? Repetindo, www.livrocristão, tá? Eu falei livraria cristã, não é livraria cristã, é www.livro, tudo junto, livrocristão, cristal, né? Porque não tem acento, então fica www.livrocristão.com, só .com, tá bom? Não tem o BR não. www.livrocristão.com, lá você pode adquirir esse livro, tá bem? E eu quero encerrar convidando você para participar da nossa aula de preparação, de capacitação para professores de escola bíblica dominical. Todo sábado, a partir das 16 horas, na Assembleia de Deus Campinas, em uma sala da Escola Teológica da STEADEC, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor.